Bom, o compasso simples. O compasso simples, todo mundo sabe do que se trata o compasso simples, todo mundo sabe a representação dele, do porquê que ele é simples, mas não necessariamente entende por que a gente chama o compasso simples de compasso simples. Dizer que o compasso é simples porque a unidade dele é simples não faz muito sentido. A verdade é que o compasso simples na verdade, o compasso básico. Esse compasso simples é a base da maneira que foi estruturada, da maneira que foi pensada a escrita rítmica musical europeia, a escrita divisiva. A gente chama de compasso simples, mas poderia ser, sou eu que estou falando aqui, o compasso básico, o compasso da base, o pensamento básico do compasso. Então, o compasso simples é originado a partir do pensamento primeiro da subdivisão, que é a subdivisão diádica, é a subdivisão a partir de 2. Toda a estrutura rítmica foi pensada, num primeiro momento, a partir do pensamento diádico, a partir do pensamento de subdivisão por 2. Ou seja, a gente tem lá uma figura rítmica, vamos pegar a figura rítmica que hoje é o que está consagrada pelo uso, que começa pela semibreve, apesar de que a semibreve não é a figura de maior duração. Tem outras figuras de maior duração do que a semibreve. Tem a breve, tem a longa, tem a larga, mas elas caíram em desuso ou são usadas muito raramente. Vamos pegar a semibreve. A semibreve, o primeiro pensamento para quem desenvolveu, isso não foi uma pessoa só, isso foi sendo desenvolvido durante a história da música, foi pegar o pulso e dividi-lo por 2. Depois, pega cada um desses pulsos, que dividiu a semibreve por 2, que no caso é a mínima, e dividiram por 2, que vira a semínima. E assim eles seguem sucessivamente. Essa é a base, esse foi o primeiro pensamento do compasso simples. Então vamos partir do pensamento básico. O pensamento básico, que a gente chama do pensamento mais simples, porque ele é o primeiro, é o básico, foi muito óbvio que eles pensaram assim, a gente precisa ter as durações e a gente consegue ter a subdivisão dessas durações de maneira muito mais clara e mais simples através da subdivisão por 2. Então, se eu tenho aqui a figura da semibreve como sendo a figura de maior duração, por exemplo, vou colocar a semibreve aqui. Então, eu tenho a semibreve como a figura de maior duração. Bom, se essa figura tem maior duração, eu posso dividi-la por 2. E eles tiveram que criar algum tipo de notação musical para poder fazer a diferença. Claro que isso aqui não foi tão rápido assim, mas está aqui a notação musical. Eles dividiram por 2. Esse pensamento é um pensamento simples, percebe? Então, é uma figura que está dividida por 2. E, claro, esta figura também será dividida por 2. E aí tem-se um outro desenho, né? Uma outra configuração para essas figuras. Então, vejam só. Aí aqui a gente tem essa configuração, veja. Então, agora eu dividi por 2. Esse pensamento é um pensamento bastante simples. É um pensamento básico. Vamos lá. Foi-nos dada a função de pensar uma forma de escrita de alguma coisa que a gente ouve, mas não existe ainda. Você acha que a gente seria capaz de fazer um sistema completo imediatamente? É claro que a gente ouve coisas muito complexas, né? Tudo que a gente ouve, isso é desde sempre na história da humanidade. Por exemplo, o som da natureza está aí desde sempre, mas os homens, o ser humano, nunca parou para pensar que poderia criar uma representação, uma escrita para aquele som da natureza, mesmo porque o som da natureza nem era considerado ou percebido como música. Então, a música era uma coisa muito específica, que tinha uma organização onde o homem tinha o controle do som. E ele tinha esse controle daquele som voltado para uma expressão artística, muitas vezes uma expressão até voltada para coisa espiritual, uma realização ou, né, um evento mais espiritualizado. Mas seja como for, o homem tinha
o controle daquilo, tinha um controle do pulso, da duração e tudo mais. Supondo, então, que nós estivéssemos vivendo naquela época e aí a gente percebesse que precisava registrar aquelas criações que estavam sendo feitas de alguma maneira. Muita coisa aconteceu, eles foram criando notações, passaram pelos neumas, até chegar naquilo que a gente entende por compasso e essas figuras rítmicas e tal. Não vou contar a história aqui, mas o pensamento é muito básico. O pensamento parte de uma ideia muito simples. Um pulso dividido por 2 e as suas derivações de 2 em 2 em 2. Esse pensamento é o que a gente chama de pensamento diádico. Diádico. Tá legal? É muito fácil de entender. Diádico pressupõe 2. É a estrutura dividida por 2. Vem algumas questões que a gente precisa entender. Fórmula de compasso no compasso simples. Olha, a gente sabe que o numerador indica quantos pulsos eu tenho dentro dessa estrutura de compasso. E o denominador me indica qual figura rítmica que vale cada um destes pulsos. Então, eu tenho aqui em cima 4 pulsos e a figura que preenche cada pulso é a figura 4, que é a figura da semínima. Está aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A partir daqui, fazendo conta pelo sistema diádico, o que vem acima é o dobro. Então, 2 dessas estruturas, 2 dessas figuras rítmicas equivalem a uma dessa. E aqui está. E 2 dessas equivalem a uma dessa. E, como eu disse, existem figuras maiores do que a semibreve, mas a gente não vai comentar aqui agora porque elas caíram em desuso. Então, fica fácil entender quando eu penso essa estrutura de fórmula de compasso aqui. Eu não vou explicar a fórmula de compasso, porque a gente já explicou isso em outras oportunidades, mas de alguma maneira eu fiz um pequeno resumo aqui. Até aí está tudo muito claro, até aí está tudo muito simples. Essa aqui é a base, de alguma maneira, do que a gente entende como compasso simples. Então agora eu vou fazer algumas reflexões, algumas perguntas que eu não sei se eu sei a resposta, mas vai nos fazer pensar. Olha, o compasso simples, a gente já entendeu que o compasso simples é a base, foi construído a partir do pensamento simples. No entanto, a gente tem nesse compasso simples o compasso 3/4, que é um ternário, certo? Certo. Até aí não tem nenhum problema. A gente entende que o compasso simples é o compasso cujo cada pulso é absoluto, ele não é subdividido por 3, ele não tem aquele pensamento ternário, aquele pulso tercinado, né? Ele é absoluto, cada pulso ele não é subdividido por 3. Esse é o pensamento, essa é a percepção do simples. E a gente tem o 3/4, ele é ternário? Sim, ele é ternário. Mas ele não traz essa subdivisão interna do compasso composto que faz diferença. Faz diferença. Tudo bem. Por que, então, que se convencionou que o 6/4, compasso 6/4, é simples e não um compasso composto? Como assim? Olha, o compasso 6/8 é composto. Tanto que se você escreve 6/8 no software, ele já faz a subdivisão de 3 em 3 para você. Agora, se você escreve 6/4, ele vai colocar 6 pulsos separados. No 6/8, ele vai agrupar de 3 em 3. E se eu quiser um 6/8 que não seja composto? Eu quero que cada pulso do 6/8 seja percebido como um pulso absoluto exatamente igual ao 6/4. É possível? É possível na teoria, claro que na teoria é, mas convencionou-se no uso, foi consagrado pelo uso, que compasso 6/8 é um compasso composto, é um binário composto. E um 6/4 são 6 pulsos separados, 6 pulsos em que você não agrupa de 3 em 3, pensando num binário composto. Percebe? Então, convencionou-se isso. Então, a gente está muito acostumado a olhar 6/8 como binário composto, 3/8 como, 9/8 como ternário composto e o 12/8 como quaternário composto.
O 12 por 8 tem 12 pulsos, agrupados de 3 em 3, o que quer dizer 4 grandes pulsos. O 9 por 8 tem 9 pulsos, agrupados de 3 em 3, o que quer dizer 3 grandes pulsos ternários. Mas o 12 por 4 não é assim, não é composto, como o 9 por 4 também não, como o 6 por 4 também não. Percebe? Então, isso foi consagrado pelo uso. Na matemática, a gente poderia ter, sim, outros compassos pensados como compostos, mas não é assim que funciona. Tá claro? Essa é uma observação e é uma reflexão, porque você pode começar a pensar e pode começar a se perguntar, espera aí, eu posso fazer outros agrupamentos e eles seriam simples ou compostos ou como é que seriam? Vai depender, se você começa a sair disso que está convencionado, como sendo 6 por 8, 9 por 8, 12 por 8, se você sai disso, que eles são convencionados como compostos, mas se você sai disso, você vai cair no lugar em que eles não são compostos. E aí não existe um padrão. É uma questão de foi consagrado pelo uso. Essa é uma primeira pergunta. Essa é uma primeira reflexão. Tá legal?